Bem-vindos ao Misteriale. Eu sou a Ali e hoje nós vamos mergulhar no pesadelo de Bell City. Uma garota de 13 anos e o seu namorado recebem mensagens cruéis, insultos, ameaças de morte e até ordens para se matarem por quase 2 anos. O FBI entra em cena achando um stalker muito perigoso. Mas o mais curioso e assustador de toda essa história é que o remetente dessas mensagens estava dentro da casa. Um documentário muito famoso na Netflix, Número Desconhecido, Catfishing na Escola, deu o que falar. Mas eu achei que ficou faltando alguns detalhes importantes e resolvi trazer esse vídeo aqui para vocês. O documentário explodiu na Netflix porque ele conta uma história que mais parece um filme de suspense do que uma história da vida real. A gente fica pensando, nossa, isso aconteceu mesmo. Estamos falando de um caso de cyberbullying que abalou uma cidadezinha no Michigan, nos Estados Unidos. Saiu um artigo no The Cut, do New York Times, que o documentário da Netflix não mostrou, que é o nome da vítima principal, que é Lauren. No documentário chamam ela de Ashley. Então hoje eu vou misturar essas informações extras e o documentário. Vocês estão preparados? Porque essa história é de deixar qualquer um de queixo caído. Antes de entrar no caso, deixa eu te levar para Bell City, uma cidadezinha no Michigan, que é o cenário perfeito para essa história. Imagina uma cidade com um semáforo, 2 pubs e onde os jovens não têm muito o que fazer além de andar pelas ruas e visitar a casa uns dos outros. É aquele lugar onde todo mundo se conhece. Se você tem um sobrenome diferente, já te chamam de forasteiro. A comunidade é tão unida que se alguém é diagnosticado com câncer, por exemplo, a cidade inteira se mobiliza e dá apoio com as arrecadações. Mas, como toda cidade pequena, também rola muita fofoca. É nessa vibe que a gente conhece a Escola de Bell City, a única da cidade, com 700 alunos no total, 50 por turma. É nesse ambiente que a nossa história começa, com um casal de adolescentes que parecia viver em um conto de fadas, até que tudo virou um pesadelo. Vamos conhecer os protagonistas desta história, Lauren e Owen, dois adolescentes de 13 anos em 2020. Lauren é aquela garota loira, magrinha, de olhos azuis, que arrasa no softball e no basquete. Ela era tão boa que tinha até vídeos mostrando as medalhas que ganhava. Owen, por outro lado, era jogador de futebol americano e se apaixonou por Lauren quando ela foi assistir a um dos jogos dele. Sabe aquele namorinho de 7ª série? Ele pediu para os amigos falarem com ela, pegaram o Instagram um do outro e logo já estavam namorando. As famílias apoiavam. Os pais de Owen, Dave e Jill, eram o típico casal americano. Ele, gerente de TI e treinador de beisebol infantil. Ela, super voluntária na escola. Inclusive, eles também começaram a namorar na 7ª série, então adoraram a ideia do namoro do filho. Já os pais da Lauren, Kendra e Sean, tinham uma dinâmica diferente. Kendra era de outra cidade, então sempre foi vista como de fora. Ela era extrovertida, treinava o time de softball da filha e vivia grudada na Lauren, mandando mensagens o tempo todo. Sean, o pai, era mais na dele, trabalhava como mecânico e levava a filha para os treinos, mas já nesse começo, a Kendra começou a mostrar um comportamento meio estranho, digamos assim. Ela adorava tirar fotos do casal e chegou a fazer uma capinha do celular pro Owen com uma foto dele e da Lauren. E teve também uma vez que uma amiga da Lauren pegou a Kendra mexendo no celular da filha, lendo as mensagens dela com o Owen e até respondendo como se fosse a Lauren. Até aí a gente pode pensar, tá bom, é uma mãe super protetora, querendo que a filha se dê bem no namoro.
Mas segura aí porque as coisas vão ficar muito mais bizarras. Tudo parecia um conto de fadas, até outubro de 2020, quando as primeiras mensagens estranhas começaram a chegar. Imagina você, com 13 anos, recebendo uma mensagem debochada dizendo que você não foi convidada para uma festa de Halloween que todo mundo da escola está comentando. Owen tinha sido convidado, então ele levaria Lauren, mas a mensagem parecia querer criar uma intriga. No começo, os dois acharam que era só algum colega invejoso e só deixaram para lá. Mas meses depois, as mensagens voltaram e agora eram muito mais pesadas. Coisas como: ele não quer nada com você, acha você irritante e feia. Ou: eu vou dormir com ele, dividir a cama, e você não. Gente, nós estamos falando de duas crianças de 13 anos. Quem que manda esse tipo de coisa? As mensagens atacavam tudo: a aparência da Lauren, o fato dela ser magra, as habilidades dela nos esportes. E olha que a Lauren era boa, mas essas mensagens começaram a mexer com a autoestima dela. Ela até tentava se defender às vezes e até respondia: não me importa, o Owen e eu somos firmes. Mas outras vezes ela caía na pilha, perguntava pro Owen se era verdade, e isso começou a desgastar o namoro. Owen ficava incomodado com a desconfiança e o relacionamento deles começou a rachar. Os pais, percebendo o problema, passaram a checar os celulares dos dois todos os dias. Imagina a mãe do Owen, Jill, pegando o celular dele toda noite para ler as mensagens. Isso acabou com a privacidade deles, imagina. Mas os pais queriam descobrir quem estava por trás disso. Só que as mensagens vinham de números diferentes, como se a pessoa usasse um gerador de números. E agora a coisa estava ficando séria. Com as mensagens ficando mais intensas, a escola inteira começou a falar sobre o caso. E aí entra uma nova personagem, a Chloe. Chloe era amiga do Owen, jogava basquete como a Lauren e tinha aquela vibe de menina popular que às vezes excluía quem não se encaixava no grupo. Algumas pessoas achavam que ela tinha uma quedinha pelo Owen e a Lauren não ia muito com a cara dela, talvez por ciúmes ou porque elas eram muito diferentes mesmo. As mensagens começaram a aparecer que vinham de alguém como a Chloe. Por exemplo, uma delas veio de um número com o código de área 906, que é da região onde a Chloe estava andando de snowmobile, um fim de semana. Além disso, a linguagem das mensagens parecia com o jeito que ela falava. Aí a desconfiança caiu toda em cima dela. Várias denúncias contra a Chloe chegaram à polícia e a mãe do Owen, Jill, estava convencida que era ela. A polícia entrou no caso em dezembro de 2021 com o detetive Dan. Ele notou algo curioso. As primeiras mensagens tinham a primeira letra maiúscula, algo que os adolescentes de hoje em dia quase nunca fazem. Eles escrevem tudo em minúscula. Isso fez ele pensar que talvez não fosse um aluno. Mas Dan interrogou Chloe, as amigas dela, outros alunos, mas ninguém confessava nada. Chloe, desesperada, entregou o celular para o pai, que era sargento de polícia, e para o Owen, para provar que não era ela. Fizeram uma varredura completa no celular dela e não encontraram nada. Enquanto isso, a Lauren estava cada vez mais isolada. Os colegas tinham medo de falar com ela porque ninguém queria ser acusado de cyberbullying. Os pais do Owen e da Lauren até sugeriram proibir os celulares na escola. Convenhamos, né? Em 2021 isso é quase impossível de acontecer. A investigação estava num beco sem saída e as mensagens só pioravam. Foram ficando cada vez mais pesadas. Chegou ao ponto em que a pessoa dizia para Lauren: você deveria tirar a própria vida. Imagina o peso disso para uma menina de 13 anos. A Kendra, a mãe da Lauren, estava tão preocupada que começou a temer que a filha se machucasse. Em abril de 2022, as autoridades locais chamaram o FBI e o agente Brad entrou no caso.
Ele pediu para a mãe do Owen mandar todos os contatos dos alunos e aí veio a grande virada. Depois de meses de investigação, o FBI rastreou o IP das mensagens e adivinhem de onde elas vinham? Da casa da Lauren. Isso mesmo. Quando a polícia chegou lá, quem estava recolhendo lixo? Kendra, a mãe da Lauren. Eles mostraram um mandado de busca dizendo que ela era suspeita de cyberbullying. No começo, ela negou tudo, mas aí o xerife foi direto. Kendra, seu número aparece em todas as mensagens, pode ser honesta? E ela cedeu, confessou que era ela. E a justificativa? Estresse e problemas financeiros. Oh, meu Deus, fala sério. Mas o mais chocante disso tudo foi a reação da Lauren. Quando os detetives contaram para ela que a mãe era responsável, ela abraçou a Kendra. Ela não parecia surpresa. Isso levantou muitas suspeitas. Será que a Lauren já sabia? Ou será que ela só estava em choque? Enquanto isso, a cidade já tinha suas desconfianças. No TikTok, algumas pessoas disseram que a Kendra já agia de forma estranha há meses. Aparecia nos treinos do Owen, mandava mensagens para ele mesmo depois do término com a Lauren e parecia obcecada por ele. Era como se ela quisesse ser o centro das atenções o tempo todo. Quando a verdade veio à tona, o castelo de mentiras da Kendra desmoronou. O marido dela, Sean, descobriu que ela estava desempregada desde 2021, mentindo que trabalhava de casa. Eles enfrentavam problemas financeiros graves, foram despejados da casa dos sonhos. A Kendra inventava histórias como a fundação da casa estar rachada. Ela até escondia um terceiro celular que usava para as mensagens. Estava escondido num vaso de flores quando a polícia chegou. No tribunal, Kendra se declarou culpada das suas acusações de cyberbullying. Ela tentou se defender, dizendo que sofreu abusos na adolescência e que queria proteger a filha de relacionamentos perigosos. Mas, gente, que mãe que faz isso? Ela também mencionou problemas de saúde mental, como depressão e ansiedade. O juiz não aliviou 19 meses de prisão, a pena máxima, porque ela prejudicou muita gente. Kendra foi solta em agosto de 2024, mas está proibida de contatar a Lauren até 2026. A reação da Lauren foi o que mais chocou. Ela visitava a mãe na prisão 2 vezes por semana, dizia que a amava e queria manter a relação. Mas em entrevistas recentes, ela já não tem tanta certeza. Disse que precisa de tempo para processar tudo. Owen, por outro lado, ficou em choque e cortou o contato com Lauren. Pasmem, a Kendra até mandou mensagens para a nova namorada do Owen. Agora, qual era o motivo? Alguns acreditam que ela era super protetora e queria controlar a vida da filha. Outros acham que ela tinha uma obsessão doentia pelo Owen, um menino de 13 anos. E tem quem fale em síndrome cibernética, um transtorno onde alguém cria problemas para ganhar atenção. O que você acha? Será que era mesmo proteção ou era obsessão pelo menino? Ou algo mais sinistro? Esse caso é daqueles que te fazem questionar tudo, né? Como que uma mãe é capaz de fazer isso com a própria filha? Eu fiquei tão assustada. Por mais que é a mãe dela, mas eu acho difícil perdoar alguém depois dessa pessoa ter feito algo tão cruel assim. Porque ela mandou a própria filha se matar por estresse e problemas financeiros. E será que a Kendra queria viver a vida da filha? Ou será que ela tinha mesmo uma obsessão pelo Owen? Será que ela queria namorar o Owen? Muitas dúvidas. O que fica muito claro é que ela precisa de ajuda para a saúde mental dela. Isso sim. Se eu fosse a Lauren, eu não conseguiria acreditar na minha mãe de novo. E você? O que você acha? Qual que é a sua opinião? O que você faria no lugar da Lauren? Você voltaria a confiar? Você visitaria a sua mãe? O que você faria de diferente? Me conta aqui nos comentários que eu quero saber. Se inscreve no canal para não perder nenhum vídeo e até o próximo!